É o momento da gente fazer aquela faxina nervosa. Om Namah Shivaya, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Lu Costa e vocês estão aqui na nave astrológica do Natural Journey. Bom, trouxe alguns trânsitos para a gente conversar. O primeiro trânsito é a alunação, né? Então eu falei no vídeo anterior que a gente está vivendo uma alunação muito poderosa, uma alunação escorpiana. Então a lua nova, ela aconteceu no signo de Escorpião e a gente teve o apogeu dessa alunação acontecendo no signo de Gêmeos, né? Então uma lua cheia em Gêmeos. E hoje, terça-feira, não sei quando eu vou postar esse vídeo, a gente teve o início da fase minguante da Lua, né? Então, que está acontecendo no signo de Virgem. Vamos entender um pouco melhor qual foi o pedido dessa lunação para a gente aqui embaixo, né? Para onde que a energia estava apontando. Bom, falei no vídeo anterior também que, na minha visão, essa alunação escorpiana foi uma oportunidade para a gente realizar o fim dentro de nós, né? Então, o pedido dessa alunação foi a gente elaborar o luto, né? A gente vem passando por algumas transformações bastante profundas, que foram desencadeadas pelos eclipses que aconteceram no eixo Touro-Escorpião, desde o final de 2021 para cá, né? E esses eclipses, com certeza, transformaram as nossas vidas, né? Obviamente que para cada pessoa os eclipses determinaram uma esfera da vida, né? Então, para isso, para você saber quais foram os setores da vida mais afetados pelos eclipses, você precisa calcular o seu mapa astral, olhar ali na sua mandala astrológica onde que estão posicionados os signos de Touro e Escorpião, né? Então, nessas casas astrológicas, nesses setores da sua vida que provavelmente você teve algumas mudanças muito significativas. Mas independente da área da vida, esses eclipses transformaram o nosso contexto de uma maneira muito significativa, né? Porque Touro e Escorpião fala basicamente sobre tudo aquilo que é valioso para nós versus morte, transformação, né? Então fala sobre apego e desapego. De forma que a gente pode ter sido convidadas a revisitar as nossas estruturas, né? Tudo aquilo que a gente considerava como algo estável, como algo sólido, né? Pode ter demonstrado não ser tão estável assim, né? Então a gente pode ter passado por algumas situações de perda, de rupturas, de términos e de morte, né? Mortes físicas, de perda de parentes, né? De animaizinhos de estimação, ou mortes metafóricas, né, como a morte de um projeto, a morte de um relacionamento, a morte de uma forma de pensar, de uma crença, de um conceito, de uma postura, de um trabalho, né? Então a gente pode ter vivido algumas situações nas nossas vidas que fizeram a gente entrar em contato com a finitude das coisas, né? Que podem ter feito a gente realizar que todas as coisas que existem, todas as coisas vivas que existem, estão fadadas a morrerem um dia, né? Então, essa é uma das leis, né, que governa tudo que existe no universo. Tudo está em constante transformação, tudo está em constante movimento, né? Então, a gente está mudando o tempo todo, né? As células do nosso corpo, elas estão morrendo, nascendo, a gente está envelhecendo, a gente está aprendendo coisas novas, a gente está vivendo, né? Então, todo o nosso universo interior, ele está em constante transformação, assim como tudo que existe no universo também está, né? Então, tem aquela máxima que tudo que está parado por muito tempo morre, né? E essa máxima, ela é 100% verdadeira, né? Então, as moléculas, elas se movimentam, né? Tudo aquilo que não movimenta está morto, né? É defunto, é cadáver. Mas o ser humano, ele tem uma enorme dificuldade de lidar com a finitude das coisas, né? Principalmente com o fim de coisas que são muito valiosas para nós, né? Coisas que fizeram muito sentido para a gente em um determinado momento das nossas vidas, né? Relações e pessoas que fizeram a gente muito feliz, né? Com quem a gente teve um relacionamento muito positivo, né? A gente vai desenvolvendo o apego, né, por essas coisas. Então a gente tem muita dificuldade de lidar com os términos, né? E acredito que a gente sofre mais pelo apego do que pela própria mudança em si, né? Porque a mudança é algo inevitável, né? Ela está acontecendo ali
minuto a minuto, quer você queira ou não, né? Então, a mudança ela faz parte da vida. Mas o apego que faz a gente sofrer, né? Também falei isso em vídeos anteriores, que quando a gente realiza a conclusão, a gente realiza o término, a gente realiza, né, que um determinado assunto ou um determinado relacionamento está encerrado, a gente sofre, né, mas é um sofrimento menos ansioso, é um sofrimento menos desesperador, é um sofrimento mais resignado, né, onde a gente começa a elaborar ali o luto, né, onde a gente começa a buscar por formas de se reinventar, né, de se distrair, de ocupar a mente, para que aos pouquinhos aquela dor, né, da perda ela vá se dissolvendo, 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 até que a gente esteja pronto para dar o espaço para algo novo nas nossas vidas, que inclusive, né, esse algo novo pode vir recheado de momentos felizes, momentos alegres, momentos bons, né? Então, o que faz a gente sofrer é justamente essa transição, né? Quando a gente não aceitou o fim, né? Quando a gente ainda está apegado ao passado, né? Pensando como aquela relação foi maravilhosa, né? Como aquele trabalho era incrível, o quanto a gente foi feliz naquele contexto, né? E aí pensando naquilo que foi no passado, a gente não consegue se desapegar, né, de algo que talvez tenha feito muito sentido naquela ocasião, né, mas que talvez tenha deixado de conversar com a pessoa que você é, né, porque o processo de transformação ele vai acontecendo de uma forma gradativa, né, ele não acontece assim de uma maneira mágica, né, da noite para o dia. Então não é que a gente dorme de um jeito e acorda de outro, né, vai acontecendo de uma forma gradativa, natural e orgânica, né? Então, a gente vive uma determinada situação que faz a gente ter um insight, que faz a gente começar a pensar de uma forma diferente, né? A gente se relaciona com pessoas, né, que vão ensinando coisas novas para nós, né? A gente vai percebendo que determinados comportamentos e atitudes não conversam mais com os valores que a gente desenvolveu, com as coisas que a gente aprendeu, aí a gente vai moldando pouco a pouco, né, a nossa postura, né, perante a vida, a gente vai transformando a nossa rotina, né, aí a gente vai lá, corta o cabelo, muda o nosso estilo, né, então a gente vai se desapegando das coisas que não fazem mais sentido aos poucos, né, então a gente vai ali, né, tirando as coisas da nossa mochilinha, né, e colocando coisas que fazem mais sentido com a pessoa que nós somos hoje, né, então tudo isso acontece de uma forma gradativa. Então, nessa alunação escorpiana, talvez o convite tenha sido a gente realizar o fim de algo importante para nós dentro da gente, né? Então, talvez você tenha sido confrontada por um término de um relacionamento, ou de repente por uma mudança no trabalho, né? Ou mesmo uma transformação pessoal, né? Uma transformação íntima, né? A partir de uma experiência de vida aí, você pode ter tido, né, um despertar aí, pode ter desenvolvido uma nova forma de pensar e você esteja nesse processo, né, de transformação interna, né? Então, o convite agora é a gente aceitar o fim, né? A gente entender que aquilo que passou não vai voltar mais, né? Que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Como diria o filósofo. Então, da gente realizar isso dentro da gente, né? Tá acabado, tá encerrado, ponto final, né? Então agora é o momento da gente se reconhecer numa nova pele, né? É o momento da gente fazer uma análise minuciosa das nossas vidas para identificar quais são as gordurinhas, né, que sobraram aí, né? Então a gente foi passando por uma série de transformações aí muito profundas, né? Desde 2021 para cá, a gente vem passando por muitas mudanças, né? A gente vem revisitando aí todas as nossas estruturas, né? Tudo aquilo que a gente considerava como algo estável nas nossas vidas começou a dissolver e a gente se viu ali no momento de precisar criar novas bases para as nossas vidas, né? E nessas, né, passando por todo esse momento de transformação, é o momento da gente avaliar se de repente não sobrou um comportamento, né, que converse mais com a pessoa que você era no passado do que com a pessoa que você se transformou hoje, né, ou de repente um relacionamento, né, você passou por todas essas mudanças, mudou a sua forma de lidar com o mundo, mudou a sua percepção sobre os fatos, né, mudou, né, a sua perspectiva, né, sobre a vida, se transformou inteira e de repente continua num relacionamento,
né, que fazia sentido para a pessoa que você era no passado, mas que não conversa em absoluto com a pessoa que você se transformou hoje, né, ou de repente um trabalho, né, que não conversa mais com a pessoa que você é, né. Então é o momento mesmo da gente avaliar, né, se a gente não continua carregando alguns objetos que já se tornaram meio velhos e obsoletos nas nossas vidas, né? E que só vem gerando esse peso, né? Deixando a nossa caminhada mais pesada. Então é o momento da gente, né, como eu costumo dizer, enterrar os cadáveres, né? Porque às vezes a gente está carregando um relacionamento aí nas costas, né? Que como um cadáver já começou a feder, né? Já tem mosca voando em cima, né? O negócio já está podre, né? A gente já percebeu que enfim, passou da hora, né? Da gente dar fim daquele relacionamento. Mas a gente continua carregando, né? Muitas vezes por apego, né? Assim, por aquele pensamento nostálgico, saudosista, né? Ai, nossa, mas em 1989, né, a gente fez uma viagem tão fantástica, né, poxa vida, né, nós fomos tão felizes, né, aqueles anos foram tão maravilhosos, né, mas acabou, né, não é mais. E na verdade, assim, você pode até voltar a viver um relacionamento positivo com aquela pessoa, né? Não é que a gente precisa finalizar todos os relacionamentos, né? Mas certamente a gente vai viver um relacionamento numa configuração diferente, né? Porque você já é uma pessoa diferente, né? A pessoa que está com você também é uma pessoa diferente. Então, o relacionamento ele pode ser tão positivo quanto foi no passado, mas com certeza não será exatamente igual, né? Então, o apego ele é loucura, né? O apego é uma coisa absolutamente ilógica, que só gera sofrimento, né? Porque as coisas elas são tão dinâmicas, né? Elas se transformam a cada segundo, né? Que a gente esperar, né? Que algo vai ser exatamente como foi no passado, é só pedir para sofrer, né? É só pedir para sofrer mesmo, porque não vai ser, né? Então, expectativa, a gente pode jogar as expectativas aí com relação a isso na lata do lixo, né? Porque certamente essas expectativas elas serão frustradas, né? Nunca vai ser do jeito que foi, né? E nunca vai ser também do jeito que a gente espera, né? Então, é o momento da gente fazer essa análise. E como eu disse no vídeo anterior, na lua cheia em Gêmeos, a gente pode ter sido comunicadas com relação à decisão de outras pessoas aí a terminar um relacionamento ou colocar um fim numa determinada circunstância, né? Então, a energia de Gêmeos é uma energia de comunicação e eu recomendei ali no último vídeo, né, que a gente aproveitasse essa energia para ter aquela DR, né? Então, se de repente você estava sentindo que estava na hora ali, né, de finalizar alguma circunstância, algum relacionamento, alguma situação aí da sua vida, aproveitar, né, essa energia da lua cheia em Gêmeos para comunicar, né? E agora a gente entra na fase minguante da lua. Então a fase minguante da lua, ela sempre é o momento da gente avaliar, né, quais são as coisas que a gente precisa deixar morrer, né? Então, só recapitulando, né, a lua nova é o momento de plantar a semente, a lua crescente é o momento de regar essa semente, né, de ver aquele brotinho germinar, aquele brotinho crescer. A lua cheia é o apogeu da lunação, então é o momento onde a gente tem a colheita, né? E a lua minguante é o momento da gente deixar as coisas que precisam morrer, desapegar das coisas que a gente não quer carregar na próxima lunação, né? Então, da gente fazer esse balanço, a gente ficar mais introspectiva, mais recolhida para realmente analisar o que deu certo, o que não deu e as coisas que a gente entende que chegou a hora mesmo de eliminar das nossas vidas, né? Então, e uma lua, uma lua minguante, né? A lua minguante ela já tem essa natureza, essa característica, né? Da gente desapegar das coisas que não fazem mais sentido, né? Da gente deixar morrer as coisas que a gente não quer carregar na próxima lunação, né? Toda lua minguante, o pedido é esse, né? E uma lua minguante no signo de Virgem, né? Sendo essa lunação uma lunação escorpiana,
Gente, assim, é o momento da gente fazer aquela faxina nervosa, né? Aquela faxina monstro. E quando eu falo de faxina monstro, eu não estou falando daquela faxininha superficial que a gente só passa, né, um espanadorzinho, né, que a gente só passa um paninho ali de leves. Eu estou falando da gente arrastar móvel, da gente abrir guarda-roupa, da gente tirar as coisas das caixas, né, para a gente realmente organizar melhor, né, e a gente se preparar para esse novo ciclo, né. Então, a gente aproveitar essa alunação, né, onde a gente provavelmente se transformou, deixou morrer, né, percebeu, né, que alguns assuntos da nossa vida estão acabados, encerrados, a gente comunicou a nossa decisão de terminar, né, as pessoas também sinalizaram, comunicaram que aquela determinada situação se encerrou nas nossas vidas, então agora é o momento da gente organizar a nossa casa, né, tanto a nossa casa externa quanto a nossa casa interna, para que a gente possa iniciar a próxima alunação mais leves, né? Sem tanto peso na nossa bagagem, levando somente o necessário, né? E essa vai ser uma alunação, a próxima, né? Bastante expansiva, né? Que é uma lua nova em Sagitário. Então, antes da gente expandir, é o momento mesmo da gente organizar, né? Então, realizou o fim, elaborou o luto, comunicou aí para todas as partes envolvidas, né, que é isso, a situação mudou, aquela situação se encerrou e agora é hora da gente organizar as coisas de uma maneira prática, de uma maneira minuciosa, de uma maneira detalhista, para que a gente possa iniciar a próxima alunação realmente leve para poder expandir, né, e desfrutar aí dessa energia de otimismo e esperança, né? Então, essa alunação, né, vou fazer uma metáfora aqui, né? Essa lua minguante no signo de Virgem é como assim, a gente já mudei de casa, né, diversas vezes ao longo da vida. Então, o processo ele combina muito, né, com as temáticas que foram trabalhadas aí nessa alunação. Então, primeiro tem aquela decisão, né, de mudar, né, de perceber que o ciclo se encerrou naquele espaço. Aí, né, comunica para a pessoa, né, pro locatário, né, pro dono da casa, a decisão de sair. E nessa lua minguante é o momento ali de organizar as coisas, né, de colocar as coisas dentro das caixas, né, da gente se desapegar, doar as coisas que a gente não quer levar para casa nova, né, e é bem interessante esse processo de mudança, né, mudança externa, porque conversa muito com o nosso processo de mudança interna, né, então quando a gente começa a organizar as coisas nas caixas aí para mudar, a gente faz esse exercício, né? Mas eu acho que eu nem vou levar isso aqui porque isso aqui não tem mais utilidade, né? Eu guardei esse objeto aí por tanto tempo, fez muito sentido no passado, usei muito no passado, mas acho que agora eu não vou usar mais na casa nova. Não quero levar essas almofadas, né? Esse sofá, porque não vai combinar ali com a decoração nova, né? Vai abrir o guarda-roupa, vai organizar o guarda-roupa. Nossa, como eu usei essa roupa, eu amava tanto essa roupa, né? Tinha tudo a ver comigo, mas agora não conversa mais com o meu estilo, né? Sei lá, tinha um monte de roupa social, não trabalho mais em empresa, né? Então não vou mais levar essas roupas comigo, né? E eu acredito que independente da gente estar ou não num processo de mudança de casa, né? Eu sei que muita gente está mudando de casa, pelo menos ali dentro da minha rede, né? Do meu grupo de relacionamento, muitas manas estão de fato mudando de casa, né? Da casa física. Mesmo que você não esteja mudando de casa, eu recomendo fortemente que você aproveite essa energia da lua minguante em Virgem e que a gente está agora em dezembro, no último ano, né, no último mês do ano, para realmente fazer essa faxina literal, né? Não só a faxina metafórica, mas a faxina literal, né? No sentido de abrir ali o guarda-roupa e ver se você não vem acumulando aí alguns objetos, né? Que não tem mais utilidade para você, mas que pode ter muita utilidade para o outro, mas que para você não tem mais utilidade. Sabe aquelas roupas assim que a gente amava no passado, mas que, meu Deus do céu, não tem mais nada a ver comigo? Doa essas roupas, né? Doa esses objetos para a energia circular, né? Até para você poder, por exemplo, comprar roupas novas que tenham mais a ver com o seu estilo no momento, né? Dá espaço no seu guarda-roupa para colocar coisas novas, né? E doa as coisas que não conversam mais com quem você é, né? Que não tem mais uma utilidade, né? Desapega dessas coisas que não tem mais utilidade. Mudando de casa, eu percebi que quanto mais coisa a gente tem, mais pesada fica as nossas vidas, né?
Então, assim, é meio óbvio, né? Se você tem um monte de coisa dentro da sua casa, quando você for mudar, você vai ter um trabalho dobrado, né? De organizar as coisas, colocar ali dentro das caixas e tudo mais, né? E eu acredito que a gente possa fazer uma metáfora com relação ao nosso universo íntimo, né? Então, quanto mais pensamento, né, quanto mais crenças, né, quanto mais pontos de vista, mais pesada fica a nossa caminhada. Né? Então a gente precisa realmente fazer essa análise interna, né? A gente avaliar como está a limpeza e a organização da nossa casa, né? Da nossa mente, do nosso coração. Né? Será que a gente está carregando muita preocupação, muita memória, muito rancor, né? Que tem deixado tudo mais pesado? Né, que tem tornado a nossa jornada mais pesada? Né? Será que a gente vem carregando muitas responsabilidades, ou mesmo amizades, relacionamentos que não conversam mais com quem a gente é? Será que não está no momento da gente fazer, de fato, essa faxina, né? E cortar, aparar as arestas, cortar das nossas vidas aquilo que não faz mais sentido para nós? Né? Então, se está difícil fazer essa análise mais sutil, né, de avaliar como está a organização do seu lar interno, né, começa pela organização do lar externo, né? Porque esse movimento de organizar as coisas, de fazer a faxina, de separar, né, de pegar os objetos, aí ali lembrar, doar, isso vai movimentar a energia, né? Vai movimentar a energia da sua casa e vai movimentar a sua energia, né? Fazendo com que você gere essa energia dentro de você para fazer essa faxina e essa organização mais sutil, né? Então começa por fora aquela história da Coco Chanel, uma mulher que como é que é? Uma mulher que corta o seu cabelo está prestes a mudar a sua vida. Então, se está difícil, né, de promover aquelas mudanças, mudanças de relacionamento, né, mudanças aí na configuração da sua vida, começa por fora, né, começa pelo concreto, começa cortando o cabelo, começa fazendo uma faxina na casa, né. Então é isso, vamos aproveitar aí esse último mês do ano para realmente fazer essa organização aí das nossas vidas e desapegar das coisas que não servem mais. Assim, como eu sou muito cigana, né, eu não tenho, né? Eu sou o meu próprio lar, né? A casa que eu estou é o meu lar no momento, mas na verdade a casa mesmo sou eu, né? Porque eu me levo para cima e para baixo, então o meu corpo é a morada da minha consciência, é a morada do meu espírito, né? Então tem o código Bushido, né? Que é o código dos samurais, que é maravilhoso. Se vocês tiverem tempo e interesse, pesquisem sobre o código Bushido, porque tem uma parte que fala eu não tenho casa, faço do céu e da terra a minha morada, né? Então, basicamente é isso, né? O lar sou eu, né? Esse é o meu verdadeiro lar, é minha verdadeira morada, né? Onde eu estou nesse momento é a minha casa no momento, né? Mas o verdadeiro lar sou eu, né? Então, como eu já mudei muitas vezes ao longo da vida, né? Eu não sou uma pessoa que tem muitas raízes, e eu já vou falar sobre essa questão das raízes também, né? De não ficar muito tempo nos lugares. Mas como eu já mudei muitas vezes ao longo da vida, cada vez mais eu quero viver uma vida minimal. Minimal, né? Então, assim, viver com aquilo que eu preciso, sem acúmulo, sem sobra, né? Porque a sobra deixa a nossa jornada mais pesada, né? E minimal não só em termos assim de objetos, né? Mas em termos também de pensamentos, de sentimentos, né? Então, viver uma vida simples, né? Quanto mais simples for a sua vida, menos dor de cabeça você vai ter, confie em mim. Né? Então, acho que essas mudanças me ensinaram muito a leveza, né? O valor de viver uma vida minimalista. Bom, então, beleza, né? Falei aí sobre alunação, que esse é o momento de fazer uma faxina pesada, né? Porque no final das contas não é uma faxininha superficial, a gente está numa alunação escorpiana, né? Escorpião é uma energia muito profunda, né? E falando em profundidade, nós também tivemos um movimento bem importante acontecendo no céu nesse momento, que é a chegada de Vênus no signo de Escorpião, que aconteceu ontem, segunda-feira, né? Então a Vênus ela estava toda chavequeira ali, né, no signo de Libra, dando em cima de um, dando em cima do outro, né, diplomática, falando as coisas para agradar os outros, né, falando uma coisa para um, falando uma coisa para o outro, né. Então ela estava ali toda deusa maravilhosa, né, porque no final das contas Libra é uma das moradas de Vênus, né. Então ela estava domiciliada, ela estava reinando, né, ali em Libra.
E aí ela fez um movimento que fez com que a deusa do amor aí mudasse completamente o seu figurino, né? Ela mudou completamente a sua roupagem, né? E aí ela ingressou, né, no reino ali sombrio de Hades, né? Então, com essa mudança, né, de Libra para Escorpião, eu diria que se você se encantou, se apaixonou por alguém, né, no período que Vênus estava ali no signo de Libra, o que não pode ser, não pode ser difícil, né, não pode ser impossível, porque a Vênus ela fica muito charmosa no signo de Libra, né, e as pessoas elas ficam mais chavequeiras mesmo, né, falando aquilo que você quer ouvir, falando as coisas para agradar, né, então, e fica assim também mais, né, focada ali na beleza, na arte, na poesia, né, e tudo mais, nos romances, né? Então você pode ter eventualmente se envolvido com alguém nesse período, né, que Vênus estava no signo de Libra. E agora, com a chegada da Vênus no signo de Escorpião, é o momento de dar um passo nesse relacionamento. Então, é o momento de aprofundar o relacionamento, né? Porque Escorpião, ele é dono da casa 8, que fala sobre vários assuntos, né? Entre eles a intimidade, né? Bom, com esse movimento a Vênus ela também vai ficar mais intensa, né? Ela vai ficar mais apaixonada, ela vai ficar, vai sentir mais desejo, né? Porque Escorpião também é o dono ali da casa da sexualidade, né? Então, mas ao mesmo tempo, né, voltando aí para a questão da intimidade, né, é o momento de dar um passo nessa relação, né, de sair da superficialidade, de aprofundar o relacionamento, né? E nesse momento de aprofundamento da relação, pode ser que você entre em contato com algumas questões desafiadoras, né? Porque quando a gente está ali mantendo um relacionamento superficial, a gente, no começo ali do relacionamento, a gente só mostra o nosso lado luminoso, né? Você não conhece alguém e já sai falando dos seus podres, né? Com certeza você não faz isso. Então, e nem a pessoa, né? Tá todo mundo ali, né? Sensual, charmoso, né? Querendo dar o seu melhor, mostrar o seu melhor, né? Para conquistar a pessoa. Só que aí, quando a Vênus chega no signo de Escorpião, as pessoas elas começam a criar mais intimidade, né? A aprofundar o relacionamento. E nesse momento da intimidade, a gente acessa não só o lado luminoso das pessoas, mas também o lado sombrio, né? Porque a gente vai se relacionar com a pessoa na totalidade, né? Então, quando você, por exemplo, casa, vai morar com uma pessoa, né, ou já está há muitos anos, né, com a mesma pessoa, você não conhece só o lado bonitinho dessa pessoa, né? Você conhece a pessoa por inteiro, né? E da mesma forma que nessa relação mais íntima você vai acessar o lado sombrio da pessoa, você também vai acessar o seu lado sombrio, né? Porque a pessoa com quem você se relaciona, ela vai espelhar as suas sombras, né? Então, num relacionamento íntimo, normalmente a gente entra em contato com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com os nossos traumas, com as nossas dores, com ciúmes, com possessividade, inclusive, né? Com Vênus em Escorpião, esse tema dos ciúmes, da possessividade, da desconfiança, né, de ficar ali vasculhando a vida da pessoa em segredo para descobrir se ela está te traindo ou não, isso pode ser potencializado, tá? Então, se você já é meio paranoica aí com essas questões de traição, né, já fica perseguindo o boy, a girl, né, e se você tem, né, essa energia de escorpião forte no mapa, atenção, né, porque você pode realmente entrar numas, né, e começar a stalkear a pessoa, a perseguir a pessoa, né, para ver se ela não está mentindo para você, não está te enganando e etc, né? Mas enfim, você também pode acessar aí muitas questões ocultas, segredos, mentiras, né, da pessoa e acessar também as suas próprias sombras e as sombras das pessoas. Então não é um momento fácil, né? Não é ali um momento tão agradável, gostosinho como a Vênus em Libra, né? É mais desafiador, porque a gente lidar com essas questões, né, ocultas, né, com segredos, né, com sombras, com o lado feio das pessoas e com o nosso lado feio também, não é legal, né? Dói, né? É desafiador, mas ao mesmo tempo é isso que faz a gente evoluir, né? E bom, posso falar com propriedade de causa, né? Porque
durante muitos anos da minha vida, eu optei por não estar em um relacionamento, né? Eu optei por ficar sozinha, né? E foi um período maravilhoso de fato, né? Foi um período onde a minha realização pessoal, a minha felicidade, ela só dependia de mim, né? Eu não tinha que lidar com os conflitos alheios, né? Eu só lidava com os meus conflitos. Eu não tinha que lidar, né, com aquilo que o outro, né, me apresentava, né? Eu lidava com o meu e só, né? E assim, claro, né? Lidava ali com as questões dos meus amigos, mas a relação de amizade é diferente, né? Você dá um conselho, uma recomendação ali meio que olhando de fora, né? Então você consegue compartilhar conselhos até mais assim imparciais, né? Mais neutros, sem se envolver afetiva, emocionalmente, né? Com aquele problema que a pessoa está te apresentando, né? Agora, quando você está num relacionamento íntimo, você não tem essa escolha, né? Quando você está num relacionamento íntimo, a pessoa ela vai te apresentar algumas situações, né? Situações essas que muitas vezes podem ativar as suas sombras, né? Podem fazer com que as suas próprias sombras, né, venham à tona. E aí você não vai ter muita escolha, você vai ter que lidar com aquilo, você vai ter que entrar em contato com aquilo, né? Quando você está sozinha, tem coisas que você pode escolher não olhar, né? Que você pode escolher não cuidar. Agora, quando você está no relacionamento, você não tem essa escolha, né? Você tem que olhar para todas aquelas questões, né? Então, esse período que eu fiquei sozinha foi um período de muita liberdade, foi um período maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu estava absolutamente estagnada, né? Porque eu escolhia não olhar para algumas questões. E aí, quando eu comecei a namorar com o meu namorado, né, com o Fernando, assim, a relação ela foi aprofundando, ela foi avançando, eu fui percebendo que eu tenho muita coisa mal resolvida dentro de mim, né? Que eu tenho feridas, né? Que eu tenho um lado sombrio, né? Assim, que eu tenho muitas questões aí mal resolvidas, né? Muitas questões que não foram curadas e mesmo assim aspectos que não são positivos da nossa natureza, né? Que a gente não assume, mas que numa relação se apresenta. Por exemplo, eu sou controladora, né? Eu sou agressiva, vamos supor, né? Eu não tinha esse, não acessava esse lado, né? Ali nas minhas relações de amizade, nas minhas relações profissionais, né? Era um lado que raramente eu acessava, né? Porque estava numa relação ali mais superficial, mas numa relação íntima eu comecei a manifestar esse lado nessa minha natureza sombria, né? E somente quando a gente acessa essa natureza sombria que a gente tem a oportunidade real de evoluir, né? De curar essas questões, né? Então, a intimidade não é fácil. Acho que talvez por isso que eu tenha fugido da intimidade a vida inteira, né? Por isso que eu não fico muito tempo nos lugares, né? Por isso que eu passo pela vida de muitas pessoas, né, com muita intensidade, mas eu não me demoro, né? Eu não demoro muito, porque se eu demoro, o que que acontece? Eu acabo estabelecendo uma relação de intimidade, né, com aquele grupo de pessoas, com aquelas pessoas, né? E aí, estabelecer relações de intimidade com as pessoas é acessar o universo sombrio das pessoas, né, acessar as sombras das pessoas e acessar as minhas próprias sombras, né? Então, quando eu começava ali a acessar as sombras das pessoas, né, a aprofundar ali na intimidade com as pessoas e acessar esse lado sombrio, aquilo eu falava, meu Deus do céu, não acredito que a pessoa é assim, né? Ao mesmo tempo, meu Deus do céu, eu não sei que eu sou assim. Aí eu falava assim, esses relacionamentos, eles extraem o pior de mim. Mas na verdade não é que a pessoa extrai o pior de mim, é que a intimidade faz a gente colocar as nossas sombras para fora, né? Então, por mais que seja desafiador, é aquela história, né? Dói, mas faz crescer. Então, independente do que você acesse aí durante esse período que a Vênus vai estar no signo de Escorpião, tenha essa consciência, né, de que todo mundo é composto por luz e sombra, né, que em um determinado momento, se você tiver a intenção de continuar com aquela pessoa, você vai acessar questões que vão te incomodar, né? Questões que a pessoa não mostrou, e a pessoa era uma falsa porque ela falava que era isso, mas não era no final do dia. Não, ela também é aquilo, né? Mas ela é as duas coisas. Então, se relacionar intimamente com as pessoas é conhecer as pessoas na sua totalidade, né? E nos conhecermos também na nossa totalidade. Então, independente do que você acesse,
A Vênus, que está em Escorpião, ela está conversando de uma forma positiva com Saturno, que está em Peixes, né? Então, o que, que isso quer dizer? Saturno está pedindo para a gente maturidade para lidar com os nossos relacionamentos, né? É maturidade e responsabilidade emocional, né? Então, independente do que você acesse, tenha maturidade, né? Sabedoria para lidar com essas questões. E a gente está vivendo um momento muito positivo assim, para a gente revisar as nossas crenças, né? E para a gente adotar uma postura mais pragmática, né? Toda aquela intensidade emocional da mudança, ai, meu Deus, acabou, vai chegar o fim, parará, né? Isso acabou. Agora a gente está vivendo uma fase minguante, né? No signo de Virgem, onde a gente já realizou, a gente já aceitou emocionalmente a mudança, a hora de organizar, né? E a gente está tendo uma ajuda aí do céu essa semana também para a gente desenvolver um pensamento mais prático e pragmático, né? Revisando algumas crenças que não fazem mais sentido, né? Então, uh, Mercúrio, que está no signo de Capricórnio, está conversando positivamente com Júpiter, né, que está no signo de Touro. Então, é um momento da gente revisitar as nossas crenças, né? Porque as crenças que a gente sustentou ao longo de toda a vida pode ser que não conversem mais, né, com o momento atual, pode ser que sejam crenças que não tenham mais valor, né, são crenças que não agregam mais nada, que pelo contrário só têm atrapalhado as nossas vidas, né. Então, se você acessar aí questões obscuras, né, do seu parceiro, da sua parceira, ou questões sombrias com relação à sua própria natureza, tenha maturidade para entrar em contato com essas questões e procura transformar suas crenças. Ele não é um príncipe encantado, ele é uma pessoa real, né? E tá tudo certo, né? Tá tudo certo. É esperado, né, que a pessoa tenha oportunidades e qualidades, né? Que a pessoa tenha defeitos e que também tenha suas virtudes. Faz parte, eu também sou assim. Né? Então, transforma essas crenças, de né, tá esperando aí a chama gêmea, né, o príncipe encantado, né? Se relacione com pessoas reais, né? Pessoas reais. E talvez você perceber que a pessoa que está aí do seu lado, né, é de carne, osso, né, e sangue, né, tão humana quanto você, pode fazer com que desenvolva aí um sentimento de compaixão, um sentimento de parceria, né, um sentimento de empatia, né, porque no final das contas todos nós somos assim. E, bom, no mais, assim, a gente também pode ser invadido aí por um sentimento de esperança, né? Porque Netuno, que estava retrógrado, ele volta para o movimento direto, e Netuno voltando para o movimento direto, pode ser que a gente seja invadido por um sentimento aí de esperança, né? De mais fé, né? Pode ser que a nossa fé tivesse ali um pouco meio truncada, um pouco meio bloqueada, né? Pode ser que a gente estivesse ali muito materialista, né? Perdendo essa conexão, né, com algo maior, né, sonhando pouco, né, então pode ser que agora, com a volta de Netuno para esse movimento direto, a gente resgate aí a esperança, né, os sonhos e a fé na vida, né. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que vocês aproveitem essa energia aí de finalização para organizar a vida, se desapegar das coisas que não fazem mais sentido, que não conversam mais com a pessoa que você se transformou, tá bom? Beijo grande para todo mundo e a gente se vê numa próxima. Até!